Oi, Lari, bom dia, tudo bem? Bom dia, Rafa. Muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, muito bom ter você aqui no podcast também, no Strategist Revival. Muito feliz em você participar, obrigado por topar a sua grande experiência, especialmente no impacto positivo das marcas que você pegou a Natura globalmente aí, no impacto positivo na lucratividade, claro, na sociedade, no meio ambiente também, é muito legal, muita coisa para aprender contigo. E nas suas graduações, muitas, que tenho vontade de ter feito muitas delas, mestrado em sustentabilidade, graduação e especialização em sociologia, enfim, vou deixar, se você puder, conta um pouco mais da sua carreira e aprendizados que você teve ao longo dela. Rafa, muito obrigada pelo convite. Eu tenho acompanhado os episódios e sinto que a gente está muito em sintonia com, com a nossa visão, nosso papel de questionar, provocar, propor. Então, eu que agradeço estar aqui com você e poder fazer esse bate-papo. Você quer que eu comece contando um pouco dessa trajetória? Por favor, da sua carreira e tudo mais, das suas experiências. Tá bom. Bom, vamos lá, vi que você pontuou aí alguns cursos e formações, então eu posso dizer que sou a louca dos cursos, adoro estudar, eu acho que essa curiosidade, né, dá muita vitalidade, né, essa vontade de saber, de conhecer, de aprender. E eu comecei fazendo uma graduação de administração de empresas, acho que nessa época, né, 18 anos ali, não sabia ainda muito bem o que eu queria, então foi uma formação que hoje eu vejo com muito bons olhos, assim, uma formação mais ampla, generalista, mas que me deu uma base de entendimento de negócio, de gestão de recursos, de gestão de projetos. Então que hoje eu olho para esse passado e eu falo que bom que teve essa base, né, esse fundamento. Mas logo saindo da graduação, eu queria estudar mais humanas, sentia falta disso, de um entendimento mais sobre comportamento, sobre cultura. Então, logo que eu saí da graduação, eu fiz a minha primeira pós em sociopsicologia e fiquei encantada por esse universo de entendimento do humano, das motivações, das necessidades, dos nossos desejos e dores, né? E aí acabou que para me formar eu tinha que fazer um estágio em empresas, obrigatório. E aí eu tive a chance de começar na Unilever. Então também tive uma grande sorte, privilégio de entrar numa organização global, né, multinacional, que tinha uma área de trabalho dentro de marketing que era a pesquisa de mercado. E aí eu me apaixonei por essa área, porque, né, é uma área que é focada em entendimento de comportamento de consumo, de comportamento humano. E aí, eu que não queria ficar em empresas no começo ali, falei, não, acho que eu quero já ir para o terceiro setor, eu já era encantada, né, com até políticas públicas, me chamava muito a atenção, e eu falei, talvez algo nesse sentido, eu fui encantada pela essa área de pesquisa de mercado, e acabei ficando na Unilever e me formando mesmo nessa escola de pesquisa de mercado, fiquei aí quase 8 anos. Então, durante esse processo, eu fui aprendendo na prática sobre metodologia de pesquisa, a parte mais técnica, mas muito encantada por, mas o que que o consumidor acha, né? Mas o que que as pessoas acham? O que que elas sentem? Então, eu acho que uma das paixões é muito o como toca as pessoas, né? Como o marketing toca as pessoas. E nesse período, eu fiquei, então, 8 anos na Unilever e, né, tive a oportunidade de trabalhar com a marca Dove, entre outras, mas Dove foi a que me mostrou, apaixonada até hoje, a consistência do posicionamento e a evolução, de como tem usado, né, a comunicação e as ações a serviço do propósito e da autoestima das mulheres e da beleza real. E aí eu tive a chance de me aproximar e entender o que era esse marketing de causas ou esse propósito conectado às marcas, né? Então eu tive também a oportunidade de trabalhar perto de Omo, que também estava com um propósito já nascendo e muito fortalecido sobre se sujar faz bem, então dois posicionamentos muito fortes com marcas
uma líder de mercado, a outra que estava se diferenciando e se encontrando ali no seu espaço. E como foi importante não só fazer comunicações sobre isso, mas também uma plataforma de mobilização, de ação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, como funcionária ali da Unilever em Dove, a gente tinha um treinamento sobre ferramentas de autoestima e também participávamos de interações com crianças, com meninas em escolas, para poder também fazer rodas de conversa. Então, foi aí que eu fui aprendendo sobre como é importante vivenciar também o que uma marca fala e se propõe na prática. E aí, eu senti ali que eu queria experimentar, né? A Unilever, ela é muito boa, tem muitos guidelines, mas eu queria experimentar um pouco mais de outros universos. E um amigo me falou, sabe que eu acho que você tem muito perfil de planejamento de comunicação? E aí, nesse momento, eu tinha interfaces com agência, na época era a Ogilvy, que eu tinha mais interface, mas eu era vamos dizer, a business partner ali de pesquisa, a voz do consumidor, se a gente quiser falar assim. Então eu tinha as interações, mas não era algo tão direto. E aí eu falei, olha, não conheço muito, mas vamos conversar. E aí ele me apresentou o Ulisses Zamboni, da Santa Clara. Eu fui fazer esse papo com o Uli. Olha, eu tô tendo alguns questionamentos, acho que eu queria experimentar algo também que eu possa ser mais criativa, tava me sentindo assim, queria me experimentar, né? Acho que eu tinha 20 e poucos anos ali, eu falei, queria me experimentar em alguma outro universo. Ele falou, tô com uma posição de planejamento, de comunicação aqui na agência. O que que você acha? Falei, eu topo. Então, também tive esse outro momento de tive vários, né? É muito importante essa rede de pessoas que apostam em você, que querem te apoiar, mesmo eu não tendo aí experiência necessariamente ainda com planejamento de comunicação. E aí fui me aventurar no universo da agência, do mundo criativo. Nesse período, eu senti necessidade de estudar também mais um pouco e fiz uma formação de semiótica e psicanálise, que é um curso super Tá. interessante. Então, ele segue olhando o comportamento humano, né? Obviamente, através da base da psicanálise, Freud, Lacan, uma parte super profunda. E a semiótica, que é uma leitura de cultura, de códigos, que é fascinante. E aí, muito também trocando já com a linguagem da comunicação, fazendo esse papel de planejamento na agência, em que eu pude ter a chance de trabalhar com diversos clientes, diversos contextos, categorias, níveis de orçamento, né? Então, o pessoal brincava, a Unilever tem muito dinheiro. Aí você falou, como que você faz com um cliente que tem pouco orçamento? Eu falei, que legal, vamos experimentar como é Descobri. desenhar um projeto de marca, e aí desde posicionamento, branding, estratégia de comunicação, conceitos de comunicação, até também uma consultoria de pesquisa de mercado para clientes que não tinham a área. Então, esse foi sendo a minha trajetória. Eu amei estar perto de criativos, então trabalhar diretamente com diretores de arte, redatores. Tava ali super começando o boom da mídia digital, né, então das redes sociais. Então foi um momento de muita expansão de habilidades que talvez eu nem soubesse que eu gostava ou que eu tivesse, então criatividade. E também continuei estudando, né, como planejamento, como você sabe, nosso trabalho é muito ter repertório. Sim. Então, eu sempre fui muito feliz em poder fazer um trabalho que contemplava o estudo, né? Que contemplava, o conhecimento. E aí eu fiquei 4 anos na Santa Clara. E uma das marcas, por exemplo, que eu trabalhei foi Eudora. Eu gostei muito de trabalhar porque foi o começo de Eudora, foi o lançamento de Eudora, foi o momento que o Grupo Boticário estava expandindo então para novos negócios. E eu era planner de Eudora. Então foi um momento muito interessante posicionar uma marca no mercado estabelecido, de também entender qual era o modelo de negócio. E uma das vantagens, eu acho, de ter sido cliente e também depois atender a clientes era justamente conhecer as dores, né, as tensões ali, a sensibilidade política do mundo corporativo. Então, acho que me ajudou muito também a ser uma planner muito sensível à realidade também, de quando você está numa perspectiva de cliente e de desafios de negócio. E aí,
que aconteceu, né? Eu tava 4 anos na Santa Clara, tava super bem, feliz ali com o universo, mas eu comecei a me questionar muito. Questionar no sentido de esse conhecimento todo que a gente faz, né, de estudar neurociência estava começando a bombar, né, semiótica, a estar a serviço do quê, né? Tá a serviço de vender qualquer coisa, tá a serviço de incentivar o quê? E aí eu fui conhecendo alguns movimentos que na época estavam começando ali como sistema B. E aí eu fui me interessar muito por esse jeito de negócios que colocam ali no centro do seu modelo, né, o impacto socioambiental. E eu me interessei muito por isso. Então, eu tentei vender para os meus clientes da época o que a gente, né, o que a gente fala de. Mas como a gente, o que que você tem de materialidade? Como é que a gente pode? O que você acha da gente fazer uma campanha que vai trazer mais consciência sobre isso e não tanto só o consumo? Então, eu fui tentando ali tudo que eu podia pegar o que eu estava lendo do cenário, do contexto, e tentando trazer para esses meus clientes. O que não ressoava necessariamente do jeito que eu gostaria. Para alguns foi interessante, porque daí eu não só recebi o briefing, sabe? Sim, Eu questionava, olha, além do que você está trazendo, existe um movimento acontecendo, que tal, tal. Então, os clientes já percebiam que eu estava nesse movimento, né? O pessoal que trabalhava comigo, e eu fui crescendo aquilo. E aí acabou que eu comecei a ver os limites, né? Que eu estava tentando fazer um movimento ali na publicidade, no sistema ali de que começou a ficar limitado e comecei a ver que eu precisava, na verdade, encontrar essa tribo, que já estaria nesse momento mais consciente daquilo e mais afim mesmo de promover aquelas conversas e ações. E aí eu falei, então, pra mim, acho que não dá mais pra ficar aqui no universo de agência. E aí eu comecei a conversar. Quem tá fazendo isso? Que movimentos tem? E comecei a realmente cafés. Manda, olha, tem uma agência fora que chama, acho que o nome era Good Must Grow. Aí alguém me indicou, fala com essa agência porque ela é só focada em causas e movimentos sociais ou empresas que têm essa centralidade. Aí escrevi, me recebi, fizeram uma call super interessante. Aí eles falaram: olha, a gente está inclusive com um projeto com a Natura. Então, nessa época, a Natura já tinha aparecido ali na minha trajetória. Se fechar alguma coisa, a gente pode chamar. Eu falei, então fica com o meu contato, aquilo. Vamos, sei, vamos vendo quem está fazendo isso. E falando ali, né? Comecei a soltar para todo mundo. Falei, gente, tem alguém fazendo isso? Eu quero trabalhar mais com isso, com esse recorte. Me falaram, olha, no Instituto Alana, né, que é uma organização focada em primeira infância, estão criando um núcleo de comunicação focado em causas e movimentos sociais. E aí eu vou atrás, bati na porta, sabe? Quando você Vai. vai lá, oi, tudo bem? Eu sou a Prazer, Larissa. eu sou Larissa. Olha, eu tô muito interessada em trabalhar, posso contribuir. Eu lembro que na época, você deve conhecer muito bem, era o Pipo Calazans e o Pedrinho Fonseca. Sim. E eles estavam também questionando ali o papel da publicidade, dos comunicadores, e eles estavam querendo montar algo nesse sentido. E aí eu fui lá, me apresentei, falei: olha, eu gostaria muito de trabalhar com vocês, o que que vocês estão fazendo? Aí eles falaram: a gente está montando. Não tem verba para contratação. Eu falei, olha, eu posso oferecer alguma coisa. Então, nesses momentos também, eu acho que eu fui tentando contribuir, obviamente tendo ali uma parte financeira mais estável para falar, olha, mas eu posso ficar alguns meses, eu posso contribuir com a metodologia de trabalho, tentando. E aí, nisso, eles se estabeleceram e falaram, a gente quer te contratar. E aí eu fui, fiquei um ano com eles e era um formato bem diferente, porque era um formato em que a gente não tinha equipe fixa, eu era a única funcionária fixa. E aí, como funcionava? Vinha, por exemplo, clientes, Fundação Lehman, Fundação Ford, os próprios Novos Urbanos, né, que era um coletivo ali, que, na época, focados no problema da obesidade infantil no Brasil. E aí eu fazia o papel meio assim, como eu vejo hoje, atendimento, eu fazia os orçamentos, fazia a parte de planejamento, Tudo e junto. aí fazia as cocriações. Que Porque legal. como a gente não tinha equipe, chamava-se profissionais do mercado, que a gente conhecia, para cocriar à noite e montar, por exemplo, uma campanha contra a obesidade infantil no Brasil, e aí fazia.
Então foi um momento maravilhoso de ficar próximo ali da Maria Farinha Filmes. Então estava no momento também do começo da vida, o documentário. Então trabalhei também, contribuí na estratégia de comunicação do documentário, né? Como a gente faz para reverberar. Então foi um momento muito lindo de me aproximar do terceiro setor e de negócios sociais. E eu confesso que é um grupo ali, um segmento, que na época eu sentia isso, mas eu sei que hoje também carece bastante dessa habilidade, sabe, de estratégia de comunicação, de posicionar, de comunicação. E nesse momento, a Natura me chamou. E aí, a minha primeira chefe, na verdade, na Unilever, estava na Natura e falou: eu preciso de você aqui para organizar a área de pesquisa de mercado. E naquele momento eu falei, mas eu tô aqui super feliz com o universo que eu vejo o impacto do que eu tô trabalhando tão diretamente, mas aí eu pensei, sim, mas ao mesmo tempo a Natura é uma empresa B, é a maior empresa B de capital aberto do mundo, e aí as coisas foram se conectando, eu falei, então me conta mais. E aí eu decidi ir para a Natura, é, e aí você vê, eu voltei para o escopo de pesquisa de mercado, né, de insights, que é uma área que eu gosto muito, mas eu acabei fazendo então essas variações. E eu fui muito para a Natura para aprender sobre sustentabilidade, que até então, há 10 anos atrás, era um universo ainda mais nichado, né, evoluiu muito, né, nesses últimos 5 anos, vamos dizer assim, acelerou muito o conhecimento, o interesse, o SG, né, o novo jeito de chamar todas essas práticas. Então, naquele momento eu falei, mas eu quero aprender, que bom. Então eu vou para lá e vou aprender sobre sustentabilidade, porque eu vi ali que era uma empresa que realmente tinha uma prática é, mu- muito legítima, muito genuína. E para te dizer, assim, eu fui encantada pelos projetos de sustentabilidade, então fui sempre muito curiosa, né? Então, a área de sustentabilidade sempre foi uma área que eu fui muito próxima. Então, eu fui entrando, curiosa, né? Mas o que que vocês fazem? O que que é circularidade? O que que é carbono? Uns termos assim, falei, mas não tenho ideia. E eu fui aprender, então, para mim sempre foi uma motivação estar em lugares em que vai ampliando o repertório. E aí, eu fiz um mestrado de sustentabilidade, que era um mestrado, primeiro que eu queria aprender mais. E segundo, que chegou para mim esse mestrado de sustentabilidade da GV, que é uma formação muito diferenciada, porque ela é muito prática, então ela sai muito a campo. E porque também você tem uma formação, uma autoanálise, né? Então é um olhar sobre você mesmo no sistema. Então, o que eu acredito muito, né? Que a gente tá. Não é só sobre o outro, sobre a cultura do consumo, mas é sobre você também dentro desse sistema. E aí eu me encantei porque ele é todo baseado na teoria U. Não sei se você conhece a teoria U, que é a base do pensamento do Otto Scharmer, Acho que como conta um mais, dos. porque não tô lembrando muito da teoria. Eu já escutei, mas conta como é. Essa teoria U também acabei cruzando nos últimos 10 anos e acabei fazendo um curso online. Ele tem cursos gratuitos online super interessantes, recomendo. Mas basicamente é uma metodologia que ele é formato de U, por isso que o nome é teoria U. E basicamente, por que que ele é um formato de U? Porque ele vai falar de algumas etapas que a gente poderia aplicar para qualquer processo, processo de cocriação, processo de empresarial, de cultura organizacional. Mas basicamente ele vai falar sobre como é importante você ampliar os seus olhares, perspectivas, suspender julgamentos, voz do cinismo, o medo, para que você faça uma ampliação do seu nível de consciência. E aí você vai até o fundo do U, onde você estaria, vamos dizer, suspendendo ali coisas que você acha que você sabe, que você tem certeza, para poder abrir para o novo que vai nascer e vai emergir. Então eles usam técnicas de meditação, de visualização de futuro maravilhosas, em que você consegue abrir perspectiva. Então é sobre ampliação de consciência, mas ele também fala sobre a cocriação e você encontrar sua tribo, ou seja, o grupo que vai junto com você coletivamente mudar o sistema. E aí, essa formação desse mestrado, ele é todo baseado em teoria U. Então, vou dar um exemplo agora para eu poder materializar. Um dos projetos do semestre lá era aplicar essa metodologia. E aí eu escolhi, propus para o grupo topou, como a publicidade.
se vê como agente do sistema nessa transição da climática, naquele contexto, né, no contexto todo de ODS, inclusive. Então, o que que eu fiz ali com o grupo? A gente rodou uma pesquisa na época, isso eu tô falando 2018, com publicitários do mercado, sobre. Você conhece os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da Agenda da ONU? Você se vê como agente, você tem essa conversa dentro da agência, você faz isso com os clientes te procuram. Eu fiz como se fosse uma pesquisa, eu fiz um assessment sobre como os publicitários se viam como agentes influentes desse sistema. E foi muito interessante na época, baixíssimo, né? Então o pessoal falava: não, aqui é só venda, é meta de curto prazo, não tem essa conversa. E eu acabei até apresentando no clube de criação os resultados. E eu lembro que quem veio na conversa eram todos jovens, assim. Então eu adorei, assim, porque era uma galera que estava muito afim de falar sobre isso. De poder enxergar ali um significado para além daquela peça criativa, de um prêmio. Então foi quando eu acabei cruzando as coisas, né? E acabei, na minha trajetória da Natura, liderando a área de pesquisa de mercado e insights. Então, eu acabei, fazendo esse papel de gestão, de liderança, que era uma coisa nova para mim, liderar um grupo grande, né? Tipo, de 10, 12 pessoas, incluindo gerentes seniors. Foi no momento que eu falei: nossa, mas é muito sério fazer esse papel, né? Um papel de gestão de pessoas. E eu não sei, assim, como para você, mas como eu me deparo, assim, com algo. Eu acho que pode ser um pouco de perfil. Quando eu me deparo com um desafio, eu preciso ter um pouco mais de repertório, assim, de um pouco mais de estudo. Então, como que eu posso ser uma boa líder? Que líder eu quero ser? E aí eu fui estudar de novo, psicologia positiva, que é um campo maravilhoso, que é um campo que você fala das potencialidades humanas, né? E não do gap. Ah, porque essa pessoa não tem essa competência, esse feedback. Mas você vai olhar muito sobre, né, a pessoa tal, né, o Rafa, ele tem essa personalidade, ele floresce quando tem esse contexto, as necessidades dele são essas. Como que a gente pode aproveitar uma melhor potência? Em qual escopo essa pessoa pode sentir mais, pode florescer? Então, eu amei tanto esse repertório, essas ferramentas, que é uma área que eu quero continuar estudando, sabe? Essa área da ciências do bem-estar, da psicologia positiva. E aí foi quando, para terminar a história longa, né, eu acabei daí me olhando muito para essa área da marca Natura, da marca, né? E como eu já tinha passado por branding, posicionamento, eu sempre fazia um trabalho de insights e eu acabava não só fazendo diagnósticos profundos, durante a pandemia eu fazia relatórios ali que acabavam sendo usados pelo Grupo Natura como um todo, pelo time da The Body Shop, da Aesop, da Avon, porque daí a Natura já era um grupo, né, durante a pandemia, um grupo global, com muitas empresas ali dentro do grupo. Mas eu acabava fazendo diagnósticos que eu estava muito preocupada com o que que nós vamos fazer sobre aquele conhecimento. Então eu acabava entrando muito naturalmente em essas são as ações que a gente precisa fazer, vamos fazer. E aí eu ficava muito na energia de vamos fazer aquela ação. E aí nisso eu acabei chamando a atenção da diretora da marca na época, que falou, viu a oportunidade, eu também me interessei. Ela falou, então você quer vir para cá com estratégia da marca? E aí eu fui, para mim foi importante fazer esse movimento e entender que estratégia, ela é um papel, né, de uma soma de conhecimentos e tudo que se estuda é usado de alguma forma. E é isso que eu tenho feito nesses últimos 3 anos, estratégia de marca, estratégia de comunicação, mas com uma visão sempre de acionabilidade. Que história Falei muito. incrível. Muito bom de te ouvir, de refletir também, sabe? Ouvindo a sua jornada, a sua carreira, dos aprendizados, como eu comentei, mas também toda essa trajetória. E eu fiquei pensando agora na estratégia de marca dentro da agência e no cliente. Como é que você vê a união no sentido da profissão mesmo, do trabalho, sabe? Quais são as conexões que existem e o que é específico de um e específico de outro, se você puder contar pra gente. Sim, talvez eu veja assim, quando você está numa agência, e se pode ser que você atenda uma conta só, mas no geral você tem uma multiplicidade de olhares, de perspectiva, que eu acho que agrega muito. E como eu também fui de agência, acho que eu também fui uma cliente bem exigente no sentido do
do que um estrategista, um planner de agência pode oferecer para os clientes. Então, eu sempre fui naquele lugar de, já que você tem um repertório tão amplo, de diferentes contextos e desafios, de provocar o cliente. Então, provocar sobre ir além de uma campanha, sabe? De uma execução. E eu ainda vejo muito isso acontecer. De você ter ali uma equipe, né? Um, mesmo seniors que acabam ficando pressionadas pelo dia a dia e acabam muito focadas em criar e executar um, um, um pedaço da história, uma parte daquela história, pensamento até de curto prazo. Então, o que eu vejo e que eu acho valor é você ter uma visão estratégica, por exemplo, dentro de agência, em que você ajude o cliente a pensar no curto, médio e longo prazo. Então, como estrategista dentro de cliente, por exemplo, como a Natura, eu esperava bastante isso e fazia muito isso com os meus parceiros de planejamento. Então, como que eu fazia isso? Eu preciso que eles entendam tudo o que está acontecendo. Então, é uma aproximação. Então, eu dedicava bastante, porque eu acreditava que isso era o que faria a diferença, em imersões, em conhecimento. Então, fiz um estudo importante de pulso da marca, de entendimento de o que que as pessoas estão falando sobre a marca, como que ela está, né, se localizando, não só no Brasil, né? A gente tinha desafios ali muito importantes no México, na Colômbia, na Malásia. Então, fizemos um estudo. Eu preciso eu sempre convidava a agência para estar durante os estudos, então se é uma cocriação, se é uma pessoa qualitativa, uma apresentação de relatório, sempre. E depois os desafios de negócio. Então eu fazia sempre essas imersões e o último ano, o que que eu fiz também? Como eu era estratégia e marketing da Master Brand, ou seja, da marca Natura, marca mãe, tinha equipes que faziam o trabalho de gestão das marcas, das submarcas. Então, você tinha, por exemplo, o time de marketing da marca Ecos, vamos supor, ou da marca Cronos, ou da marca Mamãe Bebê. Então, você tinha equipes ali trabalhando a partir dos direcionais da marca mãe, mas nas suas respectivas categorias de produto, consumidor, clientes, necessidades. E aí, o que eu fazia era, vamos uma vez por ano apresentar de novo qual é a nossa visão, porque a estratégia, né, mais global, ela tem um período maior do que um curto prazo. Então você acaba falando, ó, nossa visão, nosso desafio e ambição para os próximos 3 anos é essa. O que que a gente precisa que esse ano aconteça? Então vamos falar agora deste ano. Vamos dar a visão para vocês de quais são as principais inovações e lançamentos. Quais são os marcos de sustentabilidade que a gente vai ter no ano. E por mais básico que isso pareça ser, isso não estava organizado. Então, por que eu estou dando isso? Não dá para cobrar de um parceiro de agência se a gente, uma visão dessa, você não dá essa perspectiva e esse contexto. Então, só de fazer isso, você amplia a visão, e aí depois você volta. Portanto, esta campanha que vai abrir o ano, mas ela tá dentro de algo muito maior. E aí você para de fazer histórias e criar pontualmente, e você entende que aquilo vai ter que ser conectado e você garante mais consistência, mais diferencial e uma narrativa gradual que vai se construindo do que histórias paralelas e picadas. Então, esse era um trabalho, por exemplo, que eu estava fazendo e em parceria com as agências. Já sem as agências e os especialistas. É isso, é difícil fazer. Então, eu sinto que a experiência que eu vi de agência me ajudou a enxergar também, falar, não, calma, a gente pode ir mais, a gente consegue expandir, e as agências são as especialistas, né, de comunicação, de até nos ajudar com revitalizações de posicionamento que a gente precisava fazer. Então, passei por uma revitalização, duas, pelo menos, da marca Mãe Natura nesses últimos 9 anos, mas também das marcas, né, de submarcas. Então, você tem que estar sempre se atualizando. Como é que você garante o seu legado, a sua essência, mas você se atualiza no tempo? E as agências têm muita expertise nisso também. E se atualizar no tempo com muitas coisas, né? Hoje também, com entre outras muitas coisas com AI, para a gente pensar no HI também, Human Intelligence e Artificial Intelligence, como essa conexão ajuda muito. E pensando nessa revitalização que você falou da marca, eu lembrei, teve um papo que a gente teve também, e a gente conversou rapidinho sobre a regeneração e a sustentabilidade, né? Do nova, acabou de sair, acabei de ver,
campanha de Natura. E aí seria legal de contar Sim. um pouco sobre isso, sabe? É um substituto do outro, entre outras coisas. Perfeito. Essa discussão é uma das que mais me apaixona, né? Porque qual é o desafio? Tem muito, assim, marcas, né? Tem, como você conhece, assim, tem muitos negócios que um estão começando a discutir práticas sustentáveis no modelo, materialidade, outras já estão muito avançadas. O caso da Natura, por exemplo, ele é um caso de uma marca que é top of mind, de sustentabilidade no Brasil, na América Latina. Ganha vários prêmios, né, de uma marca mais sustentável do mundo. Então, assim, ela tem uma legitimidade e um lastro muito amplamente conhecido e foi uma das marcas, a gente pode afirmar isso, pelo menos no Brasil, que trouxe o repertório de sustentabilidade para a população de uma forma mais massiva, muito atrelada a inovações à frente do tempo, por exemplo, refil, década de 80, trazer isso para cosméticos, né? Uma das primeiras marcas a trazer refil para perfumaria Prestige, que é uma categoria super difícil de você trazer algumas coisas assim, né? Por códigos muito estabelecidos. Não testar em animais há mais de 10 anos. Você teve práticas que foi, só que elas foram também comunicadas no tempo, seja para as consultoras que espalhavam a mensagem, seja nas embalagens, seja em comunicações muito icônicas dessa história, como também a parte social, né? Por exemplo, Cronos, que junto com Dove, no mesmo tempo, né? Dove estava com um movimento de beleza real, Real Beauty, e Cronos estava também com a beleza da mulher de verdade. Isso foi quase ao mesmo tempo, tá? Inclusive, essa foi engraçado porque nesse momento estavam as duas marcas ali. E foi maravilhoso, porque eram duas marcas contra o movimento dominante ali. E isso tudo é sobre essa visão de sustentabilidade como algo de você ter uma relação consigo mesmo e com a natureza de uma forma muito harmônica, de uma forma muito positiva, né? Então, sustentabilidade, primeiro desafio, eu acho que da própria marca Natura e de outras do mercado sustentabilidade não é só ambiental, ela tem todo um componente aí, então, porque o ambiental, ele acabava sendo um benefício mais nichado para um grupo de pessoas mais engajada, né? Quando você vai para o lado mais social e humano, emocional da sustentabilidade, você consegue chegar em mais gente com quero saber mais sobre o assunto. Então, acho que esse é o primeiro aprendizado. O outro aprendizado é que quando você já é uma marca muito conhecida em algum tema, você precisa fazer algum movimento para que prestem atenção de novo e vejam que você está inovando, senão parece que é mais do mesmo. Então, isso aconteceu com a Natura. Então, mas a Natura vai falar de novo disso, eu já sei que ela é sustentável. Ou, mas eu já sei que é natureza, vai vir mostrar a floresta. Então, teve uma mudança importante de comunicação há uns anos atrás, para que se mostrasse esse lado mais social, mas também rompesse o conhecido e pudesse mostrar o movimento da marca e a crescente da marca, para não parecer que era mais do mesmo, inclusive com um contexto competitivo que percebeu que sustentabilidade não era só algo idealista, mas sim um diferencial competitivo e um motor de inovação de negócio. Você tira muitas inovações e criatividade a partir dos desafios socioambientais, que você vai a partir daí trazer soluções, inovações e outros produtos melhores, né? Com isso, o que que aconteceu? Então, meu trabalho, por exemplo, era muito como é que a gente faz o talk the walk. Porque no caso da Natura, ela faz muita coisa com lastro, e é impressionante, como comunidades amazônicas, a questão do trabalho com todos os materiais, a questão do desenvolvimento social e humano das consultoras. Então, tem muito lastro. Mas precisa conversar mais sobre isso, botar mais para fora. Então, o trabalho todo era mais de como integrar o que se faz na narrativa de comunicação da marca, para que não ficasse focado vamos dizer, benefícios mais comerciais e perdesse esse grande diferencial. Então, tem um trabalho muito interessante de voltar o talk the walk. E quando a gente foi montando essa estratégia de vamos voltar a trabalhar mais a sustentabilidade no centro da comunicação, em tudo ali, né, no centro dos conteúdos que a empresa tem para oferecer, conteúdos também de saúde mental, de ciências do bem-estar, que é maravilhoso, né, que saiu muita coisa agora. A empresa estava revendo suas metas e compromissos da 2030. Então, seus compromissos de carbono, net zero, de materialidade.
E nisso, estudando tudo que está acontecendo, né, do colapso climático, da aceleração dos nossos, do que a gente está vendo de dados mesmo científicos, a Natura é uma empresa que estuda muito, muito antenada também em tudo que é científico, que está sendo, né, com Oxford, fez uma parceria, ou seja, está sempre antenada ali. Falou, olha, sustentar não é mais suficiente. Porque a sustentabilidade vem desse lugar de sustentar as coisas como elas estão. E nesse sentido, com todos os dados que vem chegando para a gente e o ritmo que a gente está fazendo de adaptações, de mudanças de modelos, né, de produção, de consumo, não dá tempo, não dá mais, não é mais suficiente. E aí, esta visão de regenerar, né, ou seja, recuperar, transformar, encontrar novas formas de fazer ele veio ganhando força no meio acadêmico, né? Ele veio ganhando força muito também na agricultura regenerativa. A regeneração já está aí faz muito tempo como conceito. Ele tem muito mais conexão com a circularidade e tal. E aí, por que que foi isso importante marcar agora uma visão de sustentar não é suficiente, agora a gente precisa regenerar. Para poder mostrar a evolução. Então, eu diria que não é que não. Sustentabilidade como termo, como conceito, com idealismo, é muito importante. Inclusive, a minha recomendação da estratégia foi: a gente não precisa ficar investindo em falar que sustentar não é mais suficiente. Isso é importante, às vezes, para a questão de alguma pergunta de geração. Por quê? Porque os consumidores, a população mesmo, as pessoas, na maioria das pessoas, elas estão chegando na palavra agora, no conceito, nas práticas. Então a gente não precisa desconstruir a sustentabilidade para construir regeneração, mas regeneração, ela é uma evolução da ideia do que é necessário a gente fazer agora. Então eu diria para você isso, não é uma exclusão. É para dizer que sustentar é muito importante como conceito, né? Sabendo que a gente acredita, mas não é suficiente. A gente precisa encontrar formas de regenerar e não é regenerar só a floresta, a natureza, né, a parte ambiental, é regenerar as relações, o jeito da gente se relacionar. Então, é muito bonito isso, porque ele tem a ver com regeneração, ele vem, e isso tá na cultura, que a gente também, eu já estudei nessa semiótica da regeneração, as pessoas muito associam a biologia, né? Regeneração da pele, a pele se refaz. Vem também, tem cosméticos que já usam isso, né? Então, tratamento regenerativo do cabelo, já tá ali, de alguma forma. Mas ele vem muito da espiritualidade e da religião, né? Ele fala de pessoas regeneradas. E ele tem uma simbologia de uma transformação positiva. Então é isso, também é importante para poder. E por que que para Natura ali a gente falou, tá bom, então vamos comunicar isso para as pessoas, porque só fazer na parte corporativa, numa parte de influenciadores, de imprensa, de especialistas, não dá, porque a gente precisa marcar este momento com os nossos consumidores e também como elemento diferencial competitivo de marca. E aí, por isso, né, eu fiz parte, desenhei tudo isso junto com a África aqui, junto com vários colegas, um movimento de comunicação de regeneração. E ele começou, então a gente não está nem chamando de campanha, porque campanha parece isso, algo que você vai fazer no tempo, ele tem uma duração ali, é um movimento que se inicia, e um movimento que tem muitas fases, né? E a primeira é representada por este filme que foi lançado essa semana, que é um filme que ele abre uma conversa sobre regeneração a partir de um tom de esperança, que é um outro aprendizado muito importante desses estudos todos. Inclusive, a System One tem um relatório, Greenpoint, se eu não me engano, que eles estudaram vários tons e abordagens de você trabalhar a sustentabilidade na comunicação. Vou usar esse termo, sustentabilidade na comunicação, e eles viram que quando você traz esperança como residual emocional, você tem muito mais chance de chamar atenção e engajar do que quando você traz o problema, você mostra a floresta queimando, você traz a culpa, porque você paralisa, né? Como humanos, a gente tende meu Deus, eu não sei, acho que eu não vou conseguir. E aí a eco-ansiedade é uma tensão muito, muito importante da gente se aproximar, porque ela tá acontecendo. Ecotristeza, esses são os termos que estão sendo usados para poder nomear,
É algo que está acontecendo, que a gente tá sentindo agora, porque agora não é mais na Amazônia só, né? Agora tá chegando perto de você, tá chegando na sua. Então, esse filme ele é um convite para esperança e caminhos concretos, porque só falar também não é suficiente. Então, é um convite de regeneração, que é lastreado em ações e compromissos de evolução, ou seja, né, de outras formas de colaborar, outras formas de produzir, e aí conecta e lastreia, as metas 2050 da empresa. Bom demais. Muito legal, né? Natura, marca, entre outras coisas, várias vezes foi eleita uma das maiores em sustentabilidade deste planeta. E agora, em Cannes, a gente viu eleita pela Kantar, se eu não me engano, a mais sustentável do planeta. E você falando disso, né? Da regeneração nesse aspecto também, para a gente não pensar só na questão da natureza, meio ambiente, mas pensar na sustentabilidade como um todo. E o que você comentou do talk the walk, né? Porque antigamente faziam o walk the talk. Contavam primeiro, que é o greenwashing, que depois pressiona para ser feito. E a Natura faz bastante disso, várias outras marcas também inspira as pessoas a fazerem. E aí eu fico pensando no papel de planner, de estrategista, mas também para os criativos, o atendimento, como é que eles argumentam, primeiro, como é que criam, e isso daí eles descobrem depois com a metodologia que vão criar nesse sentido, vendo os outros passos, mas como é que argumentam com os clientes o impacto positivo que isso traz no profit também, pensando no Kofi Annan, People, Planet and Profit. Como eu falei, sem esquecer do profit, da lucratividade, pensando nas pessoas e no planeta. Mas como é que isso ajuda também na lucratividade, no crescimento da marca, no impacto positivo para a marca, pessoas e planeta? Você me ajuda a contar Sim. como é que eles podem contar isso para argumentar e conseguir fazer? Eu acho que é uma ótima pergunta. Acho que é muito importante a gente ter marcas, empresas, né, bem-sucedidas que mostram que isso é possível. E eu acho que a Natura tem várias, contribuições pro, pro momento que a gente está, né? E uma delas é mostrar que é possível você ter é, os resultados, em todas essas dimensões. Inclusive, a Natura desenvolveu uma metodologia que eu acho fantástica, chamado IPNL, que é o Integrated Profit and Losses, que é mais do que um Profit and Loss tradicional, você consegue quantificar em, é, em receita, inclusive, os benefícios socioambientais. Então, você consegue fazer. É uma metodologia que foi com vários especialistas, várias organizações, foi um negócio incrível. Ele está aberto, né, o modelo para mais empresas. E aí, o que que conseguiu ver, né? A cada R$ 1 de receita da Natura, geram R$ 2,5 em benefícios socioambientais. Isso, inclusive, é uma mensagem importante de se colocar para as pessoas. Ou seja, é um jeito também de você quantificar o quanto a sua escolha como consumidor também está atrelada a isso. Então, é um jeito também de quantificar, mas também para investidores, também. Por quê? Porque aí você vai colocar, por que que vale a pena investir numa empresa dessa que está fazendo isso, não só porque é legal, tá na moda, porque não sei o quê, mas porque sempre acreditou, que isso traz resultados financeiros também. Então, quando se tem uma pressão sobre isso, um questionamento, que foi o que aconteceu, inclusive, na imprensa no começo do ano, por questões de negócio, e foi duro, né, ouvir isso da imprensa, né? Ah, antes de cuidar da Amazônia, tem que cuidar do negócio. Ou seja, foi muito duro o jeito que a imprensa tratou, porque uma coisa não tinha a ver com a outra. Inclusive, a Natura mostrou isso durante muito tempo com consistência. E o que que a gente está vendo, né? O que que eu vejo também analisando? A sustentabilidade aparece como razão de preferência e consumo. Então, ela pode não ser o driver inicial, né? Você não vai comprar por causa disso primariamente, mas você vai continuar ou vai gostar mais da marca, estar mais próxima dela no tempo, por causa desses valores que a marca traz. Então, ou seja, isso é um valor de marca. E eu tentei mostrar isso também no meu trabalho, fazendo estudo de brand valuation,
mostrando o tamanho do pilar de sustentabilidade ou de responsabilidade da marca ou de impacto no business. Quantificar. Então, muitas vezes você tem que fazer isso mesmo, quantificar. Preciso quantificar aqui, ó. Qual é o peso do atributo melhor perfume versus é uma marca sustentável? Isso tem que acontecer e a gente precisa fazer isso. Então, um dos meus trabalhos lá era sempre poder, cada vez mais com as tecnologias, as metodologias, quantificar. Agora, eu sinto que só chegou-se nesse lugar por causa de pessoas, líderes ali, não só os fundadores, mas líderes que estão até assim, né, que foram ao longo do tempo, por convicção e por acreditar e fazer isso acontecer. Entende o que eu tô dizendo? Assim, eu sinto que é, olhar para os problemas socioambientais ou para as necessidades humanas conectadas a esses problemas socioambientais é sim um espaço incrível de inovação. E inovação no sentido de gerar valor, e gerar valor, gerar prosperidade e resultados financeiros. Então, quando a gente fala de inovar por algo relevante para as pessoas, tem coisa mais relevante do que as tensões sociais e ambientais. Então, eu sinto que existe forma de quantificar, mas eu acho que a gente também assim, faz meio sentido, entende? Assim, então. Para algumas pessoas tem que quantificar, para outras pessoas é intuitivo. Para outras pessoas vai ser convicção, mas eu acredito que é para lá que a gente tem que ir, a gente precisa insistir. Então, nesse caso da Natura, você criar um refil na década de 80, é óbvio que o refil é maravilhoso, exemplo, porque o refil ele traz o benefício também econômico. E eu tô adorando estudar casos de refil, porque refil é uma prática ainda muito pouco incorporada no nosso cotidiano, nas categorias diferentes, e é algo que você tem ganha, ganha, ganha. Então você pode ter resultados financeiros, você pode ter resultados, né, de menor impacto ambiental, você pode ter resultados até, por exemplo, de ser um formato que vai ser mais fácil para você levar na sua viagem. Tipo assim, o que que eu tô querendo dizer com isso? Quando a gente vai trabalhar coisas mais sustentáveis, você não precisa colocar na hierarquia de mensagem o seu benefício de sustentabilidade ambiental, social primeiro. Por quê? Porque, no fim, as pessoas estão procurando um produto, um serviço, porque elas precisam resolver alguma necessidade. Então, o primeiro benefício, e eu realmente acredito que a gente tem, né, eu tenho feito exercício sobre isso, tem sido bem, dá para ver o resultado é o que que as pessoas ganham com aquilo. E aí você tem dentro de uma proposta de refil ou de uma proposta de, por exemplo, de um ecos concentrado de castanha, que foi uma inovação recente também maravilhosa, você tem benefícios para as pessoas ali, funcionais e emocionais, e eles podem vir primeiro. Então você pode dizer o poder da castanha com menos plástico. Porque a sua pele, o benefício para sua pele, ele vai ser ele é o primeiro, e você tá precisando ali de um cuidado com a sua pele. E você juntar uma outra coisa, ele fica um combo perfeito, né? Então, é um trabalho, e aí também o benefício emocional, que ele vai estar justamente no storytelling, que é a beleza da publicidade e da criatividade. E a gente sabe, né, que contar histórias, se envolver com histórias e emoções é o que faz a gente prestar atenção e se engajar, né? Então, o que que tá por trás quais são as emoções que aquela prática mais sustentável, aquele produto inovador em sustentabilidade regenerativo tá trazendo para as pessoas? É por aí que eu acho que, e aí isso gera, na minha opinião, muito mais potência competitiva e de negócio. Então, acho que o trabalho de um estrategista, de um planner, também está em pegar o que que é a inovação, às vezes, de um time de pesquisa e desenvolvimento, um time de sustentabilidade mais técnico, e falar como é que isso facilita, ajuda ou traz uma emoção para as pessoas e a gente trabalhar por aí. Porque de verdade, assim, são pouquíssimas pessoas que querem saber exatamente o quanto menos de emissão ou quanto mais, assim, é uma coisa muito a estatística, o dado, ele é frio, né? Então ele tá ali para quem quer saber mais. Mas eu não acredito que ele seja o começo da história, sabe? O ponto de partida. E acho que essa é a beleza do nosso trabalho, encontrar esse ângulo. E como contar a partir desse dado, né? Qual história você conta? Se eu não me engano, 73%, uma pesquisa de 2024 ou 3, mas enfim, da geração Z dizia que pagaria mais por uma marca percebida como sustentável. Então, a grande maioria
da geração Z pagaria mais. E aí, alfa mais interessado nisso. Então, acho que é bem legal de pensar nisso, né? Na regeneração, como você falou, não. Mas então, agora que você falou isso, só pra pegar o seu gancho, eu acho só para poder deixar esse entender as barreiras do que se intenciona e do que se faz para as suas audiências, nas suas categorias, nos seus mercados, né, dependendo do país também, é fundamental, porque a intenção ela é muito alta, né? Eu pagaria, eu toparia fazer um experimento com formato de cosmético sólido, né, um shampoo, um formato concentrado. Por que que na prática é mais baixo, né? Então, Sim. essa diferença entre o que a gente gostaria, e eu também gostaria de fazer várias outras coisas tentáveis, não faço. Por que que eu não faço? Então, isso é um trabalho também maravilhoso de entender, porque as marcas, as empresas deveriam facilitar esse caminho. E como facilitar esse caminho? Então, é uma barreira de preço? É uma barreira de disposição? Putz, mas eu não quero. É uma barreira de percepção de performance? Então, mas não vai me dar o mesmo brilho no meu cabelo, então eu não quero. Então, o que que tá por trás, como você trabalha isso, e facilitar para que essa intenção seja refletida na prática? Pare, por mim eu fico mais 30 horas aqui, sem brincadeira. Quero bater muitos mais papos Eu contigo. também, tô adorando. É bom demais de escutar, de aprender, muito aprendizado, muita conexão. É bom demais de te ouvir. Obrigado demais por topar participar e vamos trocando ideias sobre isso, né? Eu, como você sabe, quero trazer no nosso mundo, do pedacinho que eu posso, impacto na lucratividade social e ambiental positivo. E acho que a gente, no mundo do marketing e publicidade, a gente consegue fazer coisas assim. E principalmente nesse último ponto, né, na educação, mesmo através da publicidade. Como é que a gente pode ajudar as pessoas a pensarem também elas mesmas o que podem fazer nesse sentido, né? Dentro da regeneração, no caso agora, mas da regeneração também de comportamento positivo para ter esse impacto positivo que também tem impacto positivo para elas e para as futuras gerações, né? Obrigado demais por topar Maravilha. participar. Eu que agradeço. E o sistema, né? Assim, o momento precisa de pessoas como você, Rafa, é isso. Vamos manter a nossa esperança ativa e propositiva. Obrigada, viu, pelo papo. Pessoas como nós. Como Obrigado nós. demais. Vamos que vamos. Até mais. Até. Tchau.